Exato. desse programa. Porque, então veja, Parou? O fortalecimento do exército. Tá. porque a guerra continua. Cara, e eles ganham essas guerras porque eles estavam muito à frente. Na organização, as potências absolutistas, elas começam a copiar a França. Sério? A França aprova... Estratégia, belicamente ela era superior. E mais importante, lembra que era exércitos mercenários e tal? 1797, a França aprova a Lei Jourdan de Brel, que é a lei do alistamento obrigatório. Tem um grande historiador, quem quiser ler um livro sobre Napoleão, recomendo esse historiador, David Bell. Ele tem um livro chamado A Primeira Guerra Total. E ele mostra como a nossa moderna ideia de militarismo deve muito à Revolução Francesa. Até a questão da profissionalização. Eles estão profissionalizando o exército, Né, de profissionalizar, no sentido de você dedicar-se exclusivamente ao treinamento militar. Como profissão. Então, porque os oficiais do exército eram nobres, que tinham os momentos de treinamento, mas tinham momento de dança. Então, na Academia Militar de Brienne, por exemplo, tinha professor de dança. Olha só. Que pra gente hoje é bizarro. Mas isso tem a ver com o ethos nobiliárquico que está dentro da guerra. Isso no século anterior, quando Richelieu ia pros campos de batalha, as pessoas comentavam do perfume dele nas batalhas. Porque esses nobres, quando eles iam lutar, eles levavam louças, porcelanas, muitas e muitas amantes. Caramba. Isso pra gente hoje seria bizarro. Os militares indo pra guerra levando louça, amante. Mas isso faz parte de um ethos guerreiro, que tem também relações com o ethos medieval e tal. E a Revolução Francesa está criando uma nova ideia do que é ser guerra. Porque as guerras eram guerras entre monarcas. Agora, com a noção de nacionalismo, vem a guerra entre nações. É outra coisa, né? E é no meio dessas guerras revolucionárias que a figura de Napoleão vem. E a gente já começa a demolir um primeiro mito de que Napoleão ascendeu porque ele era foda. Não. Perceba que primeira coisa, ele ascende dentro de um contexto que já estava em curso. A França já estava vencendo as guerras antes dele aparecer. Mas isso não, claro, não tira o mérito dele ser talentoso, ali como general. Quem era ele? Primeiro, ele não era francês, do território francês. Ele era corso. A Córcega é uma região da Itália que estava sob domínio de Gênova. E na época que o Napoleão estava nascendo, ela passa para domínio francês. Ela vive uma tentativa de revolução, liderado por um cara chamado Pasquale Paoli, que não dá certo, o Paoli é preso, e o pai do Bonaparte, do Napoleão, o Carlo Bonaparte, embora ele fosse apoiador da Revolução da Córcega no momento, ele acaba se aliando aos franceses. Tá? Dizem que até a esposa dele, a Letícia Bonaparte, foi amante do dominador francês lá na Córcega, mas por essa aliança do Carlo Bonaparte com a França, ele consegue que os filhos dele, José Bonaparte, Napoleão Bonaparte, Luciano Bonaparte, estudem na França. E aí vem a primeira coisa, vai sair um filme sobre Napoleão, tô super ansioso para assistir, mas na propaganda do filme tá dito assim, ele veio do nada e ele conquistou quase tudo. Aí já. Ele não veio do nada, ele é da pequena nobreza corsa. A ascensão dele deve-se à aliança que o pai dele faz com os franceses. E ele não conquista quase tudo, ele conquista uma parte da Europa, que tá longe de ser o mundo inteiro. Acho que o que ele conquista, acho que é 3... Por que tem essa figura do Napoleão tão... então agora eu passo a bola pra você. Esse é uma das coisas mais legais, eu acho, aqui, Vilela, porque existe um conceito, eu acho que eu já posso chamar isso de um conceito, que é algo muito bem consolidado entre historiadores e historiadoras, que a gente chama de mito napoleônico. E, pô, que legal, tem a ver com 100% das coisas que a gente discutiu aqui. Tem um historiador inglês, marxista, inclusive, que é o Eric Hobsbawm, que é muito famoso, e talvez os livros dele tenham ganhado uma dinâmica de venda, de acesso maior do que os outros historiadores. Hoje a gente reconhece várias problemáticas dentro das análises que ele faz, mas ele não deixa de ser um grande historiador por causa disso. E quando ele vai falar sobre Napoleão, ele usa essa expressão do mito napoleônico. Né? E aí eu vou também citar de cabeça aqui, posso estar confundindo as palavras, mas a essência da ideia do que o Hobsbawm vai falar é essa daqui. Ele diz assim: então Napoleão foi o pequeno cabo, né, do exército francês que galgou a condição de imperador de um continente inteiro, já fazendo alusão ao fim da Revolução Francesa, ao Império Napoleônico e à consolidação militar das guerras e das conquistas territoriais. Ocupando o lugar, diz o Hobsbawm, que até então eram de reis ou de pessoas que haviam nascido para ser reis, como Alexandre o Grande, fazendo alusão, né, ao Império Macedônico, como Júlio César e assim por diante. E aí o Hobsbawm faz um negócio maravilhoso, é uma sutileza foda. Ele abre um parênteses no texto e escreve a seguinte frase: isto não foi estritamente verdadeiro, mas é razoável o suficiente para tornar potente essa descrição. Então, assim, falar que o Napoleão veio do nada e vira imperador, a gente sabe que está errado. Mas há um momento em que eu olho para o Napoleão cabo
E há um momento em que eu olho para Napoleão imperador. E se eu omitir como que isso acontece, eu crio, talvez, o discurso mais poderoso da face da Terra. Entendi. E o David Bell fala que da morte de Napoleão até a década de 1980, foram acho que cerca de 80 mil livros escritos sobre Napoleão. 80 mil livros. E de 80 para cá isso pode ter dobrado e tal. Nenhum historiador nunca vai ler tudo que foi escrito sobre Napoleão. Entendi. Isso. Tá. Então ele é dessa família. É dessa família. E aí ele vai estudar na França, no Colégio Militar de Brienne. E é aquilo, né? As pessoas falam assim, olha, o Napoleão lia Rousseau, lia Maquiavel, que gênio, que gênio. Não. Todo mundo lia. Era comum na sua formação dessa época. Porque, como eu falei pra vocês, não tinha formação militar como hoje. Tanto que você pegar As Ligações Perigosas, é um dos textos mais famosos do século XVIII. Né? Enfim, tem até filme e tal. E As Ligações Perigosas foi escrito por alguém do exército também. Então fazia parte da formação essa leitura filosófica, em dança. Mas era verdade que ele era da pequena nobreza. E ele não poderia ascender aos postos mais altos do exército. Isso é verdade. Com a Revolução Francesa, os privilégios são abolidos e aí ele pode galgar postos. O irmão mais novo dele era muito jacobino e ele também participa do Clube dos Jacobinos. Tá? E aí o Barras era um cara que estava liderando as guerras ali em Toulon e o Barras conhece o Napoleão. E Napoleão também fica amigo do irmão mais novo do Robespierre, do Augustin ou Agostinho Robespierre. E aí ele fica conhecido. Bom, quando Robespierre é morto, associam Napoleão aos jacobinos. Napoleão parece que ele ficou preso alguns dias, mas não há certeza sobre isso. Tá. Parece que ele ficou preso, mas o que a gente encontra é que ele tinha planos de vender os seus serviços para o sultão da Turquia e de virar um mercenário na Turquia. Mas aquele Barras que tinha participado do governo jacobino, do terror, o Barras acaba virando o diretor. O Barras é um daqueles que participou e depois culpou o Robespierre de tudo. Sim. O Barras chama Napoleão e fala, Napoleão, vem pra cá, vem chefiar a guarda de Paris, eu sei que você é bom. E aí o Napoleão... E ele era bom, ele tinha um destaque. Isso não há dúvidas. Tá. E o Napoleão mete bomba na revolta monarquista que acontece no Vendemário. Vendemário era do calendário da Revolução Francesa. Ele passa a ser conhecido como General Vendemário. Isso faz ele ganhar prestígio. Aí o Barras tinha uma amante, que era a Josefina, e ele casa o Napoleão com essa amante. Essa amante era da A amante dele. Ele casa com o Napoleão? O jovem. Napoleão que tinha 20 e poucos anos. Por quê? Pra colocar o Napoleão no seio dessa elite. Ah, tá. A Josefina, ela era a esposa de um aristocrata da Martinica, e o marido dela tinha sido guilhotinado. E ela estava ali no meio como amante, ela era mais velha que Napoleão, e aí no casamento eles mentem a idade dos dois. Aumentam a idade do Napoleão e diminuem a idade da Josefina. E poucos dias depois do casamento, ele é enviado para lutar na Itália. E aí na Itália, ele permite... E continua sendo amante do cara. Parece que não, mas na verdade ela... Enfim, tem toda essa história, né? Ela começa a sair com vários homens lá, e ele manda várias cartas. Josefine, ela dá um ghosting nele e tudo mais. E o Napoleão se fodendo. Lá na guerra. E o Napoleão permitia que os soldados dele chamassem ele de tu, em vez de vous. E sabemos que isso em francês é chamar você de você em vez de senhor. Ah, é? É uma informalidade. Né? Até hoje, né? Eu lembro quando a última vez que eu tava lá em Paris, a minha amiga, acho que ela atravessou errado a rua lá, e uma menina passou de bicicleta e xingou ela. E pra xingar, falou, ti, não sei o que lá. Aí a minha amiga falou, ti, o que? Ela me chamou de tu, não sei o que lá. Nossa, tem isso. Hoje. E duas meninas relativamente jovens. Até porque eu sempre me lembro dessa dificuldade na famosa expressão da música mundial, voulez-vous coucher avec moi? Né? É meio estranho, né? Porque estou te convidando para se deitar comigo, estou te chamando de vu. Estou te cortejando gentilmente. Exatamente. Muito bonito isso. Vos me quer... Quando me babou chega, não é um cortejo já, já tá num outro estágio dessa relação. Então, ele deixa, a gente fala em português, a portuguesa na expressão, que ele deixava os soldados tutearem ele. E isso era uma prática dos sans-culottes, para mostrar fraternidade, somos iguais. Ele distribui salame, conhaque, vinho, ele era alguém querido. E alguém que não tinha o menor escrúpulo em fazer autopropaganda. Ele cria um correio do exército para falar das grandes vitórias dele. E aí, depois ele vai acabar se candidatando e eleito deputado do diretório. O irmão dele também, o Luciano Bonaparte. E aí o diretório envia ele, tem um outro aluno meu pesquisando isso, o Egito Napoleônico. O diretório manda ele para o Egito. É toda uma história bem complexa e bem interessante a do Egito Napoleônico. Porque a França tinha projetos de conquistar o Egito desde o século XVII. E o Talleyrand, que volta para a França depois dos jacobinos, o Talleyrand ele escreve falando, já que a gente está perdendo o Haiti, vamos conquistar o norte da África. Então, dentro da França, se tem projetos à esquerda, à direita, tem projetos imperialistas também, no seio da Revolução Francesa. Então, vamos conquistar o norte da África para plantar lá e compensar o que a gente vai perder no Caribe. Então,
E a França estava em guerra com a Inglaterra. Tomar o Egito era tomar uma passagem importante entre a Europa e a Ásia. Então, estrategicamente, era muito interessante. Então, Napoleão capitaneia a invasão do Egito. E comete várias atrocidades lá, vários massacres lá. Inclusive, massacre de populações que tinham se rendido. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem atitudes que... Eu entendo que para um jovem, isso deixa ele, nossa, que legal. Tipo assim, eles escalaram as muralhas de Alexandria e tal. Mas, ao mesmo tempo, como diz lá o Walter Benjamin, o monumento de cultura é um monumento de barbárie, né? Ao mesmo tempo que ele... Napoleão aprende Islã, lê o Alcorão, ao mesmo tempo que há naquele momento a descoberta da Pedra da Roseta, que permite traduzir os hieróglifos. Então há várias coisas interessantes, há esses massacres também. E o Napoleão volta para a França antes de terminar a guerra, o que era um crime. Um general abandonar o seu posto. Mas não foi por... Não chamaram ele? Não. Ele vai pro oportunismo político. Depois ele deixa o general Menu, enfim, deixa um outro que se converte ao Islã, e no final a França perde o Egito. O domínio francês sobre o Egito é muito breve. Então ele volta como criminoso. Mas ninguém tinha, nesse momento, coragem de punir Napoleão. Ele já era popular? Ele já era popular, ele tinha um exército. E quem não era popular? O diretório. Entendi. E aí lembra que o diretório está tentando pacificar uma série de expectativas políticas do que a França deve ser, e a gente, de novo, pode facilmente construir a narrativa de que a única parte da França que está pacificando tudo é o exército. Quem contém a revolta monárquica? O exército. Quem ajuda a França a salvar a revolução? O exército. É óbvio que a gente sabe que esse exército, ele não é um ser inócuo, flutuando no vácuo, que ele tem opinião, que ele tem seus posicionamentos, que ele é formado também por várias pessoas de forma plural. Mas, de novo, o discurso é possível aqui. O discurso cabe aqui. Fala um pouquinho mais pra eu mastigar a balinha. Eu tô o tempo inteiro, né, resolvendo seus problemas mastigados, etc. Então, dentro dessa mesma narrativa, o Napoleão começa a ocupar esse espaço que o diretório não é capaz de ocupar. E eu gosto muito de falar aqui agora sobre o seguinte: a gente comentou lá atrás que a França está, de alguma maneira, criando essa nova noção de exército. Ao mesmo tempo, de forma quase que inevitável, não estou falando que isso é intencional, mas é um reflexo desse próprio processo, a partir do momento que o exército é criado para defender uma expectativa de país, uma expectativa na nação, você também atribui ao exército algo que ele não tinha, que é o quê? Um posicionamento político. E aí, algumas palavras que não existiam começam a existir. Militarismo, imperialismo. Imperialismo no começo significava quem apoiava o Império de Napoleão. Tá? Essas palavras começam a ser inventadas. Por isso que esse é um dos pontos do meu livro. A Revolução Francesa ela é fundamental para a formação do nosso vocabulário político, para a nossa maneira política de entender as coisas. E aí, o Abade do CIA, lembra dele lá no começo da Revolução? Ele estava lá sempre, mas ele fala que ele ficou quietinho um tempo para não morrer. E aí ele começa a articular para acabar com a constituição de diretório e fazer uma constituição mais centralizada para acabar com o caos na França. Ele convida um outro militar que acaba morrendo, e o Talleyrand fala: ô CIA, convida o Napoleão. Ele convida o jovem Napoleão, tinha nem 30 anos de idade, para ele ser o braço armado, que acabaria com o diretório e ia impor uma constituição mais centralizada na França. Então, aí tem os fatos. O Luciano Bonaparte, irmão mais novo, vai lá, cerca o diretório, prende uma porrada de gente, e o Bonaparte se impõe como o primeiro cônsul da França. Tá? Ao lado primeiro do CIA, depois o CIA vira senador. E aí, o Napoleão dá aquele famoso discurso, citoyen, cidadãos, a revolução acabou. Fini. E aí é imposta uma constituição a menos democrática e a mais centralizada de todas desde o começo da Revolução. Então, um retrocesso. Nesse sentido, se a gente acha que centralizado é retrocesso, um retrocesso. Eles achavam que era um avanço. Tá. Que teria mais pacífico e tudo mais. É isso, aí ele vai fazer o Banco da França nos anos seguintes, ele faz uma paz com a Inglaterra, depois as guerras voltam, mas aí entraríamos na Guerra Napoleão. Então esse golpe é chamado de golpe do 18 Brumário, que é o dia no calendário lá da Revolução Francesa. Brumário é o mês das brumas, né, da neblina. Em 1799. Então em 1799, quando Napoleão se torna cônsul, na cronologia tradicional, a gente fala que é o fim da Revolução Francesa. Nas próprias palavras do Napoleão também, né? É claro, tem um historiador chamado François Furet, que ele fala que a Revolução Francesa só acaba em 1871, com a Comuna de Paris. E tem um argumento, porque na Comuna de Paris... Que é inclusive com o final do outro Napoleão, né? Com a morte do outro Napoleão, que é Napoleão III. Tá. Com a morte não, né? Com a prisão. Com a Comuna de Paris, você tem a ideia de que revolução agora é socialismo. É um ideal revolucionário diferente do francês.
Então, até 1871, quando se pensa em revolução, o modelo é a francesa. Depois você tem a Comuna de Paris e a Revolução Russa em 1917. Aí muda o epicentro revolucionário da França para a Rússia. Entendi. E aí a noção de revolução aí está associada aos bolcheviques. Bolcheviques, por sua vez, que vão se reivindicar como os novos jacobinos. O Lenin, parece que ele manda construir uma estátua de Robespierre. O Lenin tem vários textos interessantes sobre Robespierre, sobre o terror, em que ele usava um pouco ali como modelo de organização. Enfim, mas aí seria uma outra história. Entendi. Já saiu. Então, em resumo, é isso. Quem quiser, no meu livro, da editora Contexto, Revolução Francesa, tem outras informações, algumas coisas que a gente passou meio rápido aqui, ou que a gente pulou. Mas o Napoleão, que se sabe dele em relação à imagem que a gente tem, que é um cara com a mão dentro do paletó, baixo, e que todo mundo querendo saber a cor do cavalo branco dele. E que parece que, pros padrões da época, nem era tão baixo assim, né? Tem também esse lance. Quanto ele deveria medir? Não, eu acho que 75? Não, em torno de 1,60 e coisa assim, que pros padrões da época não era tão baixo. E o lance, ele tinha algum problema estomacal? O que é? Essa é uma das teorias, né? De que a coisa, a mãozinha dele na pintura... Ou ele tinha uma piroca tão grande que ele ficava tá acariciando a glande aqui em cima. Não se sabe? Não sei isso, né? Mas enfim. Ficou icônico, né? Porque encontrar a tese, essa teoria... Não era uma coisa das pessoas aquecerem a mão, por exemplo, assim. Não era comum. Uma das fontes dessa teoria é que encontraram no corpo dele depois algumas substâncias que eram usadas para tratar problemas estomacais. Tá, e daí essa associação, que, enfim, aí, como eu falei, são muitas teorias enfim, aí o Império Napoleônico seria um outro programa, outra discussão. Tudo bem, mas o Império... Dá uma colocada no mapa, por favor, Lene, do Império Napoleônico. E ele tem as virtudes de conquistar muita coisa mesmo. Então, Vilar, mas aí tem um outro problema, que é a gente não só mudou o conceito de exército, mas também o de guerra, mas a gente também vai mudar o conceito de conquista. Por quê? Quando a gente fala, sei lá, no Império Romano, a ideia é que Roma conquista um novo território e a gente passa a chamar esse novo território de Roma. Exato. Então conquista um novo território e chama de Roma. Se a gente abrir o mapa... Quer ver, ó? É esse mapa, talvez, ou não? É um dos momentos, quando tá no apogeu, né? Esse é o Esse é o apogeu? Mas, por exemplo, ninguém chamou a Espanha de França. Mas quem tá governando a Espanha, possivelmente, no momento desse mapa, é o José Bonaparte. E por que? O irmão dele. Aquele irmão que a gente falou. Porque agora a gente pensa, não tá mais preocupado em fazer a França ficar territorialmente maior. A gente tá preocupado em fazer a França ficar... influente. Isso, perfeito. Comercialmente, politicamente. Então, assim, eu chego e domino um local e faço um acordo com a monarquia local... Não preciso trocar o nome. Caso meu irmão com alguém, ou arrumo um casamento aqui, eu não preciso chamar aquilo de França. Eu já tenho um domínio político, econômico, e quem quiser, naquela região. E aí tem até a influência no Brasil, que a família vem que foge pra cá. E aí quem quiser, já que a gente não vai hoje tratar do Napoleão mesmo, do Império e tal, leia um livro do Adam Zamoyski sobre o Congresso de Viena, que ele mostra como todo mundo, quase, em algum momento foi aliado de Napoleão. É mesmo? A Prússia... Por quê? O reino da Itália, porque a história dessas conquistas, dessa expansão, ela é uma história muito complexa. A Rússia tem momentos de aliança com a França. Mas eles nunca chegaram na Grã-Bretanha. Não conseguiram no final. Eu li num livro que havia um plano que parece que o Bonaparte apresentou pro Paine de invadir a Inglaterra por balões. Mas que esse plano nunca foi levado a cabo. Eu brinco que é assim, né? O Napoleão vai formar o que possivelmente deve ter sido, nesse contexto, o exército terrestre mais forte e mais poderoso do mundo. O problema é que não é o exército de Cristo, né? Então não dá pra caminhar sobre as águas e chegar ali na Inglaterra. Então, ou fazer o ataque a balões. E a Inglaterra tinha a Marinha Poderosa, toda a história do Almirante Nelson, né? Mas qual que era o plano dele? Se sabe? Em que ele sentido? Queria até onde? O que ele queria? Então, aí não é isso, né? Não é questão territorial. Aí é pensar a lógica do século XIX de caráter imperialista. Aí talvez é muito mais uma questão econômica. Mas tem Espanha, por que Espanha, por que Portugal? Mas tem a questão que o David Bell fala. Que é o primeiro ponto que eu acho que muita gente vai se surpreender, mas leia lá no livro do David Bell, A Primeira Guerra Total, quem não acreditar em mim. David Bell diz que morreram mais franceses nas guerras da Revolução Francesa de 1792 a 99 do que nas guerras napoleônicas. Ah, é? E aí vem o argumento, que é a resposta da sua pergunta. A guerra começa em 1792, a gente viu. E a guerra não termina, tem momentos de paz. Napoleão faz ali a paz de Amiens. Mas a guerra continua. As guerras napoleônicas, elas são a continuação das guerras da Revolução Francesa. E aí o David Bell diz, e esse é o argumento que é a resposta à sua pergunta, que a França estava numa lógica de guerra que não dava mais para parar. E parte da Europa continua descontente com
o que aconteceu com o antigo regime na França. Porque apesar, e aí, de novo, né, apesar do Napoleão e essa constituição que vai ser feita depois ainda, já no consulado napoleônico, e assim por diante, não ser tão democrática quanto foi a dos jacobinos de 1794, ainda não é o antigo regime. Então, assim, ainda existe um esforço muito significativo por parte do restante da Europa de restaurar esse antigo regime, que é, inclusive, o que eles vão fazer quando eles derrubarem Napoleão. Ou pelo menos que eles vão tentar fazer quando eles derrubarem Napoleão no Congresso de Viena, né? Entre 1814 e 1815. Então, a gente viu aqui que a Constituição de 1795 do Diretório, ela é uma Constituição que seria, do ponto de vista da democracia, um retrocesso em relação à Constituição Jacobina. Mas ela abolia a escravidão. Aqui no Brasil, a Constituição de 1795 era vista como a Constituição revolucionária, que movimentos republicanos no Brasil reivindicavam, a do Diretório, que lá às vezes a gente se vê como retrocesso. Na Conjuração Baiana, uma das reivindicações é usar a Constituição francesa de 95. Porque no contexto brasileiro era a república, era a igualdade, era a liberdade. E aí, só respondendo rápido ali, Vilela, você falou por que a Espanha, por que Portugal... não é exatamente um porquê, né? Não. Mas sem conseguir vencer militarmente a Inglaterra, o Napoleão tenta impor contra os ingleses um bloqueio comercial, que é o que a gente chama de Decreto de Berlim, né? O chamado bloqueio continental. E aí ele impõe aos demais países, a qual ele consegue se fazer hegemônico por causa do exército terrestre dele, essa obrigatoriedade de você romper, e aqui eu tô simplificando bastante, mas de você romper as suas relações econômicas com a Inglaterra. Inglaterra sofre com isso ou não chega a sofrer? Não vai dar tempo. Tá. Porque, primeiro, boa parte da Europa dependia de comprar e vender coisas da Inglaterra, porque a Inglaterra passou pela Revolução Industrial no final do 18 meio que sozinha. E essa França, em vias de se transformar num país mais industrializado, em vias de ter um desenvolvimento próprio, não vai conseguir substituir economicamente a Inglaterra. Então vai ter uma hora que a Espanha tem um problema muito específico que tem a ver, aí eu precisaria voltar muito atrás, mas tem a ver com desde a independência dos Estados Unidos, que ela também apoiou, a Inglaterra fica meio ressentida, ataca as colônias espanholas, impede a Espanha de chegar nas suas colônias, a Espanha fica meio sem tentar fazer e depende da Inglaterra. A Espanha vira para Napoleão e fala, eu não consigo cortar as relações. Napoleão invade a Espanha uma vez, fala, parou. A Espanha não para, Napoleão invade de novo e coloca o irmão dele governando a Espanha. Então é uma resposta à ruptura do acordo. Olha que legal que eu vou te falar agora, que tem a ver com o que a gente falou. Os espanhóis não podiam vencer o exército napoleônico batendo frente a frente. Então eles começam a fazer uma outra tática. De fazer ataques noturnos, ataques surpresa. Então, em vez de uma grande guerra, fazer uma pequena guerra. Em espanhol, guerrilha. Uma guerrilha. Aí surge a palavra. E olha que outra coisa legal. A hora que Napoleão colocar o irmão dele para governar a Espanha, sem que isso tenha sido uma escolha da Espanha, vive uma revolução interna. Porque o Napoleão manda o irmão dele e uma constituição. Ou seja, de repente a Espanha vira uma monarquia constitucional. Quando o Congresso de Viena tentar restaurar o antigo regime na Espanha, não aceita. Uma parte da Espanha fala, nem a pau, cara, eu tava gostando da Constituição. E eles, a Constituição de Cádiz, né, que eles fazem, e que é, em Cádiz, a primeira vez, voltando ao que você falou lá no comecinho, que se usa a palavra liberalismo. Então, pessoal, não existia a palavra liberalismo no século XVII. Eu vejo o pessoal na internet, o John Locke era um liberal. O Adam Smith. O Adam Smith era um liberal. Se você falasse isso pra eles, eles iam achar esquisito. Liberal naquela época significava generoso. Eles vão gostar, na verdade. Sou generoso mesmo. A noção de liberalismo, ela emerge no século XIX. Eu tenho um texto sobre isso lá no próprio Café História, o que é liberalismo, em grande medida em resposta a essas transformações revolucionárias. Né? Então eles começam a falar, los liberales, né? Que eles começam a se chamar ali. E só para finalizar, Napoleão, e ele perde por quê? Bom, uma hora a Rússia rompe o bloqueio. Então a Espanha rompe o bloqueio e ele invade a Espanha. Portugal depende profundamente... Não é uma batalha que... São várias coisas. São várias coisas, né? Fica difícil sustentar exércitos... Que falam daquele avanço na Rússia. Que é muito, e o inverno. É muito importante, mas você tem a resistência da guerrilha espanhola, você tem a resistência da guerrilha, aí já aplicando o termo espanhol para a Itália, mas porque eram métodos parecidos, na Itália. Também. Ali em Nápoles, né, onde ele vai tirar os Bourbon dali, etc. E mesmo quando acontece a transferência da família real portuguesa para o Brasil, o Napoleão domina o norte de Portugal, mas não Portugal como um todo, né? Há uma série de percalços. Isso é legal, né? Esse mapa aí, a gente tem que tomar esse cuidado, porque parece que tá tudo dominado. E não é assim. E não é bem assim. Né? Ele pode estar na direção, ele pode ter assumido ali o lugar do poder na coroa, mas isso não significa que ele tem controle sobre o território inteiro. Entendi. Que não existam focos de resistência, as guerrilhas, assim. E perceba que isso não é o mundo inteiro, ao contrário do que diz lá o filme. Exato. Que eu tô ansioso pra ver também. O mundo assim, inteiro, nossa! Mas assim, não é o mundo inteiro. Isso aí, sei lá, 2% do mundo. E deixa eu aproveitar e falar uma última aqui, então. Que é o lance da Rússia, né? Essa coisa do inverno é um uso político.
Por que essa coisa do inverno é um uso político? De quem? Da historiografia. Tá. E da historiografia da Guerra Fria. Sem fazer Para não dar valor sem pro fazer exército. Exatamente, porque a gente tá pensando já numa União Soviética. E aí, como assim? Porra, eu não posso falar que os soviéticos vencem os nazistas, mas eu também não posso falar que os russos vencem Napoleão. Então quem vence Napoleão e quem vence os nazistas? É o inverno. Claro. Se tivesse o clima-tempo, porra, estaria tudo resolvido. Os caras olham no clima-tempo. Como não, velho? Caralho! Não, e sem falar, cara, que Paris, não sei se vocês estão ligados, tá na mesma altura ali de Belém do Pará. Paris nunca viu inverno. Berlim, nossa senhora, foi uma surpresa a hora que começou a nevar. Nossa, é frio aqui? Nossa, pode crer, né? Pode crer. É óbvio que eu tô exagerando. Tá exagerando, tá, internet? Pelo amor de Deus. Brincadeira aqui. Existe uma aplicação da condição climática, mas, por exemplo, essa coisa da condição climática é também efeito de uma postura de um general russo aqui nesse momento, que vai fazer aquilo que a gente chama de estratégia da terra arrasada. O exército napoleônico, para andar rápido, ele era muito numeroso, e ele andava rápido, então ele andava leve, carregando pouca coisa. E aí o que faz o general que saca isso? Pô, o Napoleão fazia o quê? Chegava muito rapidamente com um exército muito mais numeroso que todo o resto da Europa, lembra que a gente discutiu isso, dominava. E vivia das coisas do local dominado. Claro. E aí ele não precisa andar nada. Recursos, Exatamente. Recursos e parte pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Quando o general russo saca isso, ele, sei lá, projeta qual vai ser o caminho do Napoleão dentro da Rússia e começa a queimar as terras pela qual o Napoleão vai passar. Então ele evacua cidades, mata animais. Derruba ponte. Exatamente. E o exército napoleônico vai entrando numa Rússia que é gigantesca, territorialmente falando, e que tem condições climáticas extremamente tenebrosas, mas que agravam a situação de um exército que não tem onde dormir, que não tem o que comer, que vai ficando debilitado. Então, assim, de novo, entre um exército e eu esquecer propositalmente de um general maluco que tá queimando as próprias terras, me parece um pouco problemático. Um salto né? muito grande. Exato.